Após 9 anos de sucessivas interrupções, por 6 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento que descriminalizou o porte de maconha para uso pessoal e fixou a quantia de 40 gramas para diferenciar usuários de traficantes. Com a decisão, não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de maconha para consumo pessoal. A decisão deverá ser aplicada em todo o país após a publicação da ata do julgamento. Na verdade, a conduta continua sendo típica, então usar maconha ainda é considerado crime. O que mudou são as penas que são aplicadas, né? Nós não teremos mais a pena de prisão e nem a prestação de serviços à comunidade, mas ainda ficam mantidas a participação obrigatória em cursos educativos e também a advertência do juiz. Por isso que permanece mantida a proibição do uso de maconha em espaços públicos, já que a conduta continua sendo típica e ainda vai ensejar a tomada de medidas judiciais. O uso da maconha não ensejará mais a prisão em flagrante delito, mas elas vão justificar, sim, o recolhimento do agente até a delegacia para que o delegado possa averiguar se a conduta realmente não se enquadra como tráfico, já que a quantidade do entorpecente não é o fator determinante exclusivo. Se essa venda, se esse porte for verificado numa condição de contato entre traficantes, acompanhado de uma balança para peso da mercadoria e tudo mais, ainda pode ser configurado o tráfico do entorpecente. A decisão do Supremo não legaliza o porte de maconha. O porte para uso pessoal continua como comportamento ilícito, ou seja, permanece proibido fumar a droga em local público, mas as consequências passam a ter natureza administrativa e não criminal. A decisão não impede abordagens policiais e a apreensão da droga poderá ser feita pelos agentes. Os usuários poderão ser levados para uma delegacia quando forem abordados pela polícia portando maconha. Eu já ouvi falar muitas coisas, muitos absurdos de passagem sobre essa situação. Mas a verdade é, o serviço policial militar de nada vai mudar. O procedimento operacional padrão para esse tipo de ocorrência não houve mutações, não houve sequer variações ou alterações quanto ao mesmo. O cidadão que ser flagrado pela Polícia Militar usando, transportando alguma quantidade inferior a 41 gramas de substância análoga à maconha, ele será devidamente conduzido à delegacia, no caso aqui de Rondonópolis, a nossa primeira DP, onde será lavrado o devido boletim de ocorrência pelo ato ilegal de posse, uso, porte da citada substância. Essa substância em si, diga de passagem, será devidamente apreendida, como sempre foi, ele vai perder essa quantidade e vai responder pelo seu ato, tão somente decorrente da decisão de nossa Suprema Corte, o mesmo responderá de forma criminal, portanto, mas trata-se de um ato ilícito administrativo e por esse, com certeza, ele irá responder. O fato de estar com uma quantidade inferior a 41 gramas, ou seja, 40 gramas abaixo, não quer dizer que ela não estará cometendo um crime. Se houver algum indício referente que essa quantidade trata-se de tráfico de entorpecente, por exemplo, a pessoa será enquadrada pelo artigo 33 da nossa lei, certo? Então, isso não quer dizer aí que abaixo de 40 gramas eu posso andar, posso vender, posso comercializar, posso doar, que tá não está tudo ok, não. Se você estiver abaixo de 40 gramas, está o seu amigo lá, vou passar aqui 3 gramas para você. É tráfico de entorpecente. É tráfico de entorpecente. Vai recair sobre o crime. Um outro indício que a gente pode verificar, estar em papelotes, um outro indício,
ter ali a balança de precisão. Um outro indício, haver a informação que ali trata-se de um tráfico de entorpecente, ou seja, tudo que tiver sobre o cenário criminal vai ser levado em consideração. E se houver o mínimo disso, pode ter certeza que a Polícia Militar vai lhe dar a voz de prisão pelo crime de tráfico de entorpecente, e não pelo ato ilegal administrativo de porte, posse ou uso de entorpecente. Dentro do âmbito da saúde, alguns pesquisadores acreditam que essa descriminalização pode também auxiliar no avanço das pesquisas da substância para fins terapêuticos e uso medicinal, já que em alguns casos o uso do óleo de cannabis apresenta um benefício ao paciente que sofre com doenças crônicas. Porém, o assunto deve ser amplamente debatido a fim de que não haja banalização sobre o tema. Essa questão do uso recreacional, chamado também de uso adulto não médico, é uma área que necessita de estudos, né, que levam em consideração a questão da segurança pública, que levam em consideração a parte criminal e a questão do usuário enquanto um paciente de saúde pública também. Então, enquanto alguém que pode necessitar de um serviço de saúde. Então, as discussões que envolvem isso, elas são um pouquinho diferentes das discussões do uso medicinal, porque envolve essa questão, como eu falei, criminal e de saúde coletiva como um todo, né? Quando a gente vai para a área de uso medicinal, aí a nossa preocupação é olhar se aquilo serve como medicamento para tratar uma determinada condição. Quando a gente tem talvez menos estigma em relação à substância, isso pode, de certa forma, facilitar a aceitação dessa substância também como uso terapêutico, né? Então a gente começa a entender quais são os requisitos necessários para que a gente tenha a aprovação de uma substância como medicamento e a aprovação de uma substância enquanto substância que pode ser usada para o uso adulto não médico. São discussões que são até certo ponto separadas, mas são paralelas e em alguns pontos elas têm uma intersecção, né? Eu acho que é importante que a gente não tenha um olhar tão duro com nenhuma substância química no sentido de pensar enquanto potencial terapêutico, né? Então, nesse sentido, pode facilitar, por exemplo, com que universidades, institutos de pesquisa possam fazer pesquisas em cima dessa substância sem ter um estigma ou um preconceito de por que você está estudando isso. Então, isso pode, até certo ponto, facilitar o acesso ao estudo e à pesquisa dessas substâncias, que é algo que nós consideramos importante, né? Ao mesmo tempo, também, a gente sempre toma o cuidado para que não haja a banalização do uso ou até mesmo da prescrição, mesmo em condições terapêuticas. Então, é esse equilíbrio que a gente tenta buscar.